Uma intercessão como essa você nunca viu, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Aparecida e das Graças. Você sente que o ciúme, a inveja ou a presença de pessoas mal intencionadas estão tentando destruir o seu relacionamento? Já sentiu que algo invisível tenta afastar quem você ama, criar brigas, insegurança e desconfiança? Então pare tudo o que está fazendo agora e ouça esta oração até o fim. Porque hoje, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora Aparecida vão interceder diante de Deus para libertar o seu relacionamento de toda influência negativa. Enquanto você ouve, respire fundo, pense na pessoa amada e imagine as três Mães Santíssimas colocando um manto de luz sobre o amor de vocês. Nenhum olhar invejoso, nenhuma tentação e nenhuma energia do mal terão poder contra um amor protegido por Deus. Fique comigo até o final desta prece, e sinta a paz que vem do céu tocar o seu coração e restaurar o seu relacionamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora Aparecida, eu me dirijo com humildade e confiança ao vosso olhar maternal, pedindo que intercedam diante do Senhor da vida por mim e por toda a minha família. Venho reconhecer a presença da dor que corrói o silêncio dos lares, as sementes de discórdia plantadas por quem deseja o mal, as palavras que se transformam em lâminas, os corações que se fecham onde deveria haver acolhimento. Peço que as vossas mãos maternas alcancem o mais íntimo de cada pensamento e de cada sentimento, trazendo clareza, proteção e paz. Mãe que desata os nós impossíveis, venha com sua ternura para alcançar as tramas entrelaçadas de mágoa, inveja e intriga. Que o braço protetor de Deus, por vossa intercessão, envolva este lar, iluminando cada recanto onde se aninharam sombras, e que a luz divina desfaça as maledicências lançadas contra nós. Transforme em silêncio a palavra lançada para ferir. Transforme em compreensão o impulso que gera rixa. Transforme em serenidade a tempestade que quer dilacerar vínculos sagrados. Que a presença de Deus, que tudo vê e tudo conhece, manifeste-se como um escudo de verdade, honra e reconciliação entre os que partilham o mesmo sangue. Peço, Mãe amorosa, que inspire nos corações de quem é alvo de discórdia a capacidade de ouvir sem pressa, de falar sem agressão e de acolher sem rancor. Que se instale em nós a humildade para reconhecer limites e erros, a sabedoria para não responder com o mesmo veneno que vem de fora e a coragem para procurar o diálogo sincero. Alcance também aqueles que, por inveja ou irritação, semeiam a discórdia, toque-lhes a consciência, ilumine-lhes os passos, faça que cada gesto mal intencionado perca o efeito desejado, tornando fracos os planos de quem procura dividir. Nossa Senhora das Graças, peço que, pela vossa proximidade junto ao coração de Cristo, seja restabelecida a harmonia onde houve quebra. Que a fé, quando invocada com sinceridade, abra caminhos de entendimento. Que a esperança, sustentada pela oração, regenere as forças de paz. Que a caridade, movida pelo amor cristão, reencontre as bases do convívio familiar. Protegei-nos das ciladas do ódio disfarçado de conselho, das insinuações que semeiam dúvidas e de todo artifício que busca desunir. Que as palavras que chegam de fora não encontrem morada em nosso seio. Que os pensamentos de suspeita sejam dissipados pela razão iluminada pela fé. Mãe Aparecida, Senhora que apareceu entre os pobres e os aflitos, venha socorrer-nos com a mesma compaixão que teve pelos necessitados. Peço que sejam revelados os motivos obscuros por trás das intrigas e que a verdade venha à tona com serenidade, sem alimentar mais tormento. Que o olhar do Senhor penetre as intenções ocultas e que, por sua justiça misericordiosa, se transforme o que foi projetado para dividir em oportunidade de reconciliação. Que os laços familiares, testados pela dificuldade, sejam fortalecidos pela confiança renovada e pelo desejo sincero de bem-estar mútuo. Senhora Desatadora dos Nós, suplico que desfaças, com vossa habilidade de mãe cuidadosa, cada laço de maldição e de maledicência que tenha sido tecido sobre nós. Que esses enredos de maldade, criados por inveja, má vontade ou mau presságio, percam poder e sentido diante do amor maior que sustenta a criação.
Que tudo que foi pensado para causar brigas internas se torne inofensivo, que as sementes de discórdia não germinem, e que as palavras lançadas em momentos de raiva voltem aos seus autores sem efeito. Protegei-nos das influências deletérias, tornando-as irrelevantes para o coração e para o espírito das pessoas que amo. Peço também, Mãe querida, que seja concedida a cada membro da família a capacidade de perdoar com sinceridade e de pedir perdão sem demora, reconhecendo que o perdão é caminho para a cura. Que o orgulho não se instale, que a teimosia não se torne muro intransponível, e que o desejo de união seja maior do que o desejo de estar certo. Inspira-nos gestos concretos de reconciliação, um olhar que perdoa, um gesto que acolhe, uma palavra que reconstrói. Que o lar volte a ser lugar de abrigo, não de confronto, lugar de diálogo, não de acusações. Nossa Senhora das Graças, ilumina os conselhos dados em momento de fraqueza, para que não sirvam de arma. Que os amigos e confidentes, se verdadeiramente preocupados, ajudem a amenizar e a construir, e que os que desejam o mal sejam impedidos de agir de maneira eficaz. Dá-nos discernimento para identificar quando a fonte de uma notícia mal intencionada, e coragem para não propagar o que contribui para a divisão. Que sejamos vigilantes sem nos tornarmos desconfiados, prudentes sem cair na paranoia, e firmes sem endurecer o coração. Mãe Aparecida, acende em nós a fé que reconstrói. Que cada oração se torne ponto de união, que cada gesto de bondade seja semente de reconciliação, que cada olhar atento seja coragem para proteger a família. Que a presença de Deus, invocada por vossa intercessão, renova o compromisso com a verdade, com a justiça e com o amor fraterno. Que todas as maldições lançadas por inveja ou por rancor sejam neutralizadas pelo poder do bem, pela oração constante e pela prática do bem. Senhora desatadora dos nós, inspira os líderes do nosso lar, aqueles que orientam e conduzem decisões, para que tomem atitudes que promovam paz, estabilidade e proteção. Que toda discussão escale para a compreensão quando necessária, e que se recorra à escuta mútua como prática diária. Que os mais velhos sejam exemplos de serenidade e que os mais jovens encontrem nos mais experientes modelos de respeito e diálogo. Faz com que a autoridade em casa seja usada para unir, nunca para humilhar. Que a disciplina seja acompanhada de escuta, e que as regras sejam porta de segurança e não de opressão. Pedimos também proteção para os momentos privados, para as conversas que ocorrem longe dos olhares alheios, para as decisões que moldam o futuro de cada um. Guarda nossos corações contra a maledicência que surge em redes sociais, contra as insinuações que se espalham por mensagens e contra as fofocas que tentam corroer laços. Que a tecnologia não seja meio de guerra entre nós, mas ferramenta de encontro e cuidado. Que as comunicações dentro da família sejam pautadas pela sinceridade e pela responsabilidade. Nossa Senhora das Graças, ajuda-nos a encontrar caminhos práticos para restaurar a paz. Encontros com disposição para ouvir, momentos de oração em família, gestos de reconciliação que sejam públicos quando necessário, e silêncio respeitoso quando as palavras inflamam. Dá-nos sabedoria para procurar ajuda quando a situação exige orientação externa, sem que isso signifique vergonha, mas sim coragem de restaurar o bem-estar comum. Que especialistas, conselheiros e pessoas de boa vontade possam colaborar com discernimento e sensibilidade quando forem chamados. Mãe Aparecida, estende a proteção sobre os que mais sofrem com a divisão, as crianças que absorvem angústias, os idosos que se veem impotentes diante do conflito, os que carregam culpas que não são suas. Que cada um encontre amparo, calma e segurança dentro do lar. Que a confiança entre irmãos e entre pais e filhos seja retomada com pequenos passos repetidos, e que o amor seja moeda corrente entre nós, sempre lembrando que o amor verdadeiro não humilha, não isola, não julga precipitadamente. Senhora desatadora dos nós, no silêncio desta oração, deposito minha esperança na misericórdia que transforma e renova. Peço que a mão divina toque as raízes do mal que foi dirigido a nós, anulando projetos de divisão e abrindo espaço para a restauração. Que a compaixão de Deus alcance corações endurecidos e que a verdade triunfe sem necessidade de violência.
Que a paz que excede todo entendimento venha morar em nossa casa, trazendo clareza, afeto e estabilidade. Nossa Senhora das Graças, intercede para que sejam renovadas as promessas de cuidado mútuo, para que cada membro da família encontre motivo para confiar novamente, para que os laços de sangue se traduzam em gestos concretos de apoio, respeito e amor. Que a fé seja um alicerce prático, visível nas escolhas diárias e nas atitudes mais simples. Que o Espírito do Senhor inspire soluções criativas para reconstruir o convívio e que a lembrança dos bons momentos sirva de base para um novo começo. Mãe Aparecida, acompanha-nos no caminho da reconstrução. Que cada passo dado em direção à paz seja fortalecido por vossa presença materna. Que as bênçãos de Deus se façam presentes em nossa casa, alimento para o corpo, serenidade para a mente e união para o espírito. Que a oração se torne hábito que cura, que o diálogo seja ponte que reconstrói, e que o amor fraterno supere quaisquer artimanhas lançadas para dividir. Por fim, agradeço pela atenção de vossos corações maternos. Confio que, pela vossa intercessão e pela misericórdia divina, a paz será restaurada, a verdade será clara e o bem se estabelecerá no meio de nós. Que a presença de Deus, por vossa mediação, seja testemunho palpável na vida dos que amo. Que a casa volte a ser refúgio de serenidade, que o convívio volte a ser fonte de alegria e que a fé seja caminho seguro para manter a família unida. Mãe Santíssima, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora Aparecida, venho em profundo respeito e fé colocar diante do vosso coração materno meu pedido de intercessão junto a Deus, suplicando por saúde, restauração e libertação. Venho como filho que reconhece sua fragilidade e sua dependência da misericórdia divina, pedindo que olhe com compaixão por mim, pois sinto o peso de algo que tenta me enfraquecer, algo que não vem do bem, algo que deseja ver minha queda, minha enfermidade e minha angústia. Mãe, sei que diante de vós não há mal que permaneça oculto, nem intenção maligna que se mantenha viva diante da luz do Senhor. Por isso, peço que as vossas mãos intercedam junto ao Altíssimo para que toda influência negativa enviada contra minha saúde e meu equilíbrio seja anulada, transformada em bênção, revertida em vitalidade, serenidade e fé renovada. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, vós que conheceis os emaranhados que o inimigo cria para aprisionar o corpo e a alma, olhai por mim. Peço que cada nó amarrado em segredo, cada pensamento perverso lançado em minha direção e cada intento de doença espiritual ou física seja desfeito pela luz divina que age por vosso intermédio. Que nenhuma enfermidade nascida da inveja, da ira ou da má vontade encontre espaço em mim. Que o Espírito Santo habite em mim com plenitude, purificando o sangue, acalmando a mente, restabelecendo os órgãos, limpando o que foi tocado por más intenções e restaurando a ordem natural da minha saúde. Que o poder de Deus, atuando através de vossa intercessão, feche as portas por onde as energias contrárias tentam entrar, e que meu corpo, criado à imagem do Criador, volte ao estado de equilíbrio e paz. Mãe das Graças, Senhora que derrama bênçãos infinitas sobre quem crê, venho pedir que estenda sobre mim o vosso manto resplandecente. Que essa luz celestial percorra meu corpo por inteiro, alcançando cada célula, cada fibra, cada respiração, limpando o que o mal tentou contaminar. Que toda palavra pronunciada com inveja, toda intenção de destruição, todo pensamento que deseja minha queda se perca no nada, tornando-se sem poder diante da grandeza do Senhor. Que os desejos malignos de meu pior inimigo se tornem inofensivos, que o veneno lançado contra mim se transforme em remédio, e que toda tentativa de me adoecer seja revertida em vitalidade, disposição e renovação interior. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos os que sofrem, interceda para que Deus retire de mim qualquer influência destrutiva que tenha sido lançada com o intuito de me enfraquecer. Que o Senhor, em sua infinita justiça e misericórdia, intervenha sobre mim e neutralize qualquer intenção contrária à vida. Que as correntes invisíveis que tentam limitar minha saúde e minha alegria se partam diante da presença divina, e que a paz que vem de Deus se instale em mim como escudo. Peço que minha mente seja liberta dos pensamentos sombrios que o inimigo tenta insinuar,
Que minha energia vital seja purificada e que cada célula do meu corpo receba a luz que vem do céu. Mãe Santíssima, vós que conheceis as batalhas silenciosas travadas dentro da alma humana, acolhei esta oração que nasce de um coração cansado, mas esperançoso. Que todo olhar de inveja lançado contra mim se desfaça em misericórdia, que toda palavra dita para prejudicar minha saúde se torne inócua, e que cada tentativa de me atingir encontre a barreira intransponível da luz divina. Que a graça de Deus se estabeleça como muralha em meu redor, impedindo que o mal encontre abrigo. Mãe das Graças, peço que interceda para que o poder restaurador do Altíssimo renove meu corpo e minha mente, fortalecendo-me nas áreas que foram atingidas pela inveja ou pela maldade humana. Senhora Aparecida, vós que conheceis o sofrimento dos filhos que clamam, rogai ao Pai Celestial para que Ele me conceda a serenidade necessária durante este processo de restauração. Que nenhuma doença, visível ou invisível, espiritual ou física, permaneça em mim. Que o sangue de Cristo lave meu corpo de toda impureza, limpando o que foi afetado pelas intenções contrárias. Que os anjos enviados por Deus guardem meus passos e estejam ao meu redor durante o sono, durante o trabalho, durante os momentos de silêncio, criando um círculo de proteção inquebrável. Que meu corpo recupere o vigor que o inimigo tentou roubar, que minha mente reencontre a tranquilidade, e que o meu espírito se erga novamente, sustentado pela fé. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, interceda para que as causas ocultas do mal direcionado contra mim sejam expostas diante de Deus e neutralizadas por sua mão. Que aquele que deseja minha enfermidade seja tocado pela misericórdia divina e encontre arrependimento antes que o mal que semeou o destrua. Que eu não guarde rancor, mas sim sabedoria. Que meu coração permaneça limpo, para que nenhuma negatividade encontre abrigo. Peço que o Senhor me conceda equilíbrio e proteção constante, e que a serenidade prevaleça sobre o medo. Que a presença do mal não encontre eco em mim, e que minha fé se torne escudo poderoso contra qualquer tentativa de enfraquecimento. Nossa Senhora das Graças, espalhe sobre mim o brilho das bênçãos que vem do Altíssimo. Que esse brilho percorra minha pele, meus músculos, meus nervos e meus ossos, restaurando o que foi afetado. Que os sistemas do meu corpo voltem a agir em harmonia, que o coração bata com tranquilidade, que a respiração seja leve e que o sono traga descanso verdadeiro. Que nenhuma dor seja mantida pelo poder do mal, e que toda dor existente seja transformada em sinal de renovação, purificação e aprendizado. Que a saúde seja completa, não apenas no corpo, mas também na alma, libertando-me da influência de quem deseja meu mal. Senhora Aparecida, peço que me ajude a manter o equilíbrio emocional diante das adversidades. Que as tentações da raiva, do medo e da angústia não me dominem, pois são instrumentos do inimigo. Que eu saiba confiar no tempo de Deus, no poder de sua palavra e na certeza de que nenhuma maldição é mais forte que a bênção do Senhor. Que toda energia negativa direcionada contra mim seja transformada em energia de luz, paz e fé. Que a serenidade reine onde antes havia inquietação, que a confiança em Deus substitua a insegurança, e que o amor de Cristo me envolva completamente, restaurando minha saúde com plenitude. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, vós que nunca abandonais os que pedem socorro, continuai ao meu lado neste processo de libertação e restauração. Que eu não desanime diante das dificuldades e que minha fé permaneça firme, mesmo quando o corpo ainda demonstra sinais de fraqueza. Que cada oração feita neste momento suba ao céu como um pedido sincero e chegue ao coração do Senhor. Que Ele olhe para mim com misericórdia e compaixão, e que, pela vossa intercessão, toda semente de enfermidade plantada por mãos invejosas seque, desapareça, perca todo o poder de causar dano. Que o Espírito Santo renove cada fibra do meu ser, e que a saúde, a vitalidade e a tranquilidade se restabeleçam com intensidade e permanência. Nossa Senhora das Graças, espalhai sobre mim as bênçãos que o inimigo tentou impedir. Que minha energia vital volte a circular livremente, sem bloqueios, sem amarras, sem interferências negativas. Que o alimento seja bênção, a água seja purificação e o descanso seja renovação. Que o riso volte a ser natural,
o olhar volte a ser leve e a fé volte a ser constante. Que a paz se instale definitivamente em meu corpo e em meu espírito, tornando impossível o retorno de qualquer energia maligna. Mãe Aparecida, guardai-me com vosso amor materno. Que vosso manto seja como um escudo contra toda inveja, doença e intenção obscura. Que cada passo que eu der seja guiado pela luz do Espírito Santo, que cada palavra que eu pronunciar seja inspirada pelo bem, e que minha vida se torne testemunho da vitória da fé sobre o mal. Que a saúde restaurada se torne símbolo do poder de Deus atuando através de vossa intercessão. Que toda enfermidade desapareça, que o mal se afaste e que o corpo, a mente e a alma encontrem plena harmonia. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora Aparecida, agradeço pela vossa presença constante, pela vossa intercessão amorosa e pela graça da recuperação que começa a manifestar-se. Que o Senhor seja louvado por agir com poder e misericórdia, e que o vosso nome seja sempre lembrado como sinal de esperança e proteção. Que a saúde restaurada seja permanente, e que minha vida, livre das intenções malignas, continue sob a luz de Deus. Santíssima Mãe, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora Aparecida, venho colocar diante de vossa presença esta súplica profunda e sincera, pedindo vossa intercessão junto a Deus para que a sabedoria desça sobre mim, guiando-me com clareza e discernimento em tudo que toca o trabalho, os negócios e o sustento da minha vida. Venho com o coração aberto, reconhecendo as limitações humanas e a necessidade de direção divina em meio às provações que surgem no caminho. Peço que a luz do céu ilumine minha mente, para que eu consiga enxergar oportunidades onde outros veem apenas dificuldades, e que cada decisão que eu tomar esteja alinhada com a vontade de Deus e conduzida pela retidão e pela prudência. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Mãe que desata as amarras que impedem o progresso, sei que muitas vezes os laços invisíveis criados pelo inimigo tentam bloquear o caminho da prosperidade, travando os planos e confundindo as decisões. Peço que vossas mãos santas alcancem esses nós espirituais, mentais e materiais que foram criados para atrapalhar minha prosperidade, cortando as influências negativas que tentam me afastar das bênçãos que Deus deseja para mim. Que as armadilhas preparadas por meu pior inimigo sejam destruídas antes mesmo de tocarem o que é meu. Que cada armadilha lançada contra minha estabilidade perca poder diante da justiça divina e que o inimigo, ao ver a minha fé e o amparo do Altíssimo sobre mim, se afaste sem conseguir tocar em nada do que me pertence. Nossa Senhora das Graças, Mãe que distribui as bênçãos do céu, venho pedir que derrame sobre mim a graça da sabedoria, para que minha mente se mantenha clara e desperta, capaz de administrar cada recurso com responsabilidade e discernimento. Que eu saiba tomar decisões inspiradas e que as oportunidades que chegam até mim não se percam por distração ou engano. Que a bênção divina toque as minhas mãos, para que tudo que nelas entrar seja multiplicado. Que o dinheiro que circula em minha vida seja instrumento de bem, sustentando meu lar, ajudando os que precisam e trazendo tranquilidade a quem vive comigo. Que não haja desperdício, nem desorganização, nem engano que cause perda. Peço também que toda inveja, todo desejo maligno ou pensamento de ruína direcionado contra minha prosperidade seja neutralizado pela presença de Deus, e que toda semente de maldição lançada sobre meu trabalho ou minha renda perca o efeito e desapareça no instante em que for pronunciada. Nossa Senhora Aparecida, Mãe que intercede pelos aflitos e desamparados, peço que interceda diante de Deus para que meu trabalho seja protegido de toda injustiça, perseguição e armadilha. Que as intenções do inimigo, disfarçadas em sorrisos ou conselhos falsos, sejam desmascaradas pela sabedoria divina antes que causem dano. Que o Senhor guarde minhas ideias e meus projetos, para que ninguém consiga usá-los de maneira traiçoeira. Que nenhuma mentira prospere sobre o meu nome e que o que é meu por direito esteja resguardado sob a bênção de Deus. Que o inimigo, mesmo quando tentar me atingir por inveja ou engano, encontre a barreira intransponível da proteção divina e seja impedido de tocar naquilo que me sustenta. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, peço que me auxilie a compreender o valor da sabedoria como tesouro maior que o ouro e a prata. Que eu aprenda a administrar o que tenho,
valorizando cada conquista e cuidando do que o Senhor coloca em minhas mãos. Que eu não me deixe guiar por impulsos, mas por raciocínio, intuição e fé. Que cada decisão seja tomada com calma, sem precipitação, e que eu saiba identificar os caminhos que vêm de Deus e os que vêm das tentações do inimigo. Que as tentações do ganho fácil ou das ilusões sejam afastadas, e que minha prosperidade venha de trabalho justo, talento e dedicação. Peço também que eu tenha sensatez para economizar, sabedoria para investir e discernimento para multiplicar o que possuo, sem medo, mas com confiança na bênção do Altíssimo. Nossa Senhora das Graças, peço que vossa luz retire do meu caminho toda influência espiritual que tenta confundir meus pensamentos e enfraquecer minha disciplina. Que eu tenha clareza para organizar meus planos, visão ampla para enxergar o futuro e serenidade para manter o foco mesmo diante das provações. Que eu saiba valorizar o tempo, compreender as oportunidades e não me deixar desviar por enganos. Que eu aprenda a transformar dificuldades em aprendizado e desafios em instrumentos de crescimento pessoal e material. Que o Espírito Santo inspire minha mente a cada passo e que os frutos do meu trabalho sejam prósperos, duradouros e abençoados. Nossa Senhora Aparecida, guardiã dos que lutam com fé, peço que proteja minha renda, meu trabalho, meus negócios e tudo que sustenta minha casa. Que o dinheiro que sai de minhas mãos volte multiplicado, e que o que entra seja suficiente para o necessário e o justo. Que o inimigo não encontre brecha para me prejudicar, nem consiga apagar o brilho das oportunidades que o Senhor coloca diante de mim. Que as portas que Deus abrir permaneçam firmes, e que nenhuma palavra de inveja ou maldição tenha poder de fechá-las. Que os contratos, parcerias e decisões financeiras sejam inspirados pela sabedoria do alto, e que todo engano seja revelado antes de causar dano. Que as minhas mãos se mantenham limpas e o coração em paz, para que o que eu possuo seja abençoado e usado com propósito. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, sei que há inimigos invisíveis que tentam tirar o que foi conquistado com esforço, paciência e fé. Que todo olhar mal intencionado perca poder ao se dirigir a mim, e que toda palavra de ruína se transforme em silêncio. Que os planos dos invejosos caiam diante da vontade de Deus, e que o mal lançado contra mim retorne ao nada. Que minha mente permaneça serena e minha fé firme, para que eu não tema o inimigo, mas confie na justiça divina que observa tudo. Que a prosperidade que vem de Deus se torne escudo, e que nenhum ataque espiritual, energético ou emocional consiga me abalar. Nossa Senhora das Graças, peço que me ajude a ter equilíbrio para lidar com o dinheiro, evitando desperdícios e excessos. Que eu compreenda o valor do trabalho honesto e encontre satisfação nas pequenas conquistas diárias. Que eu saiba reconhecer o tempo certo de agir e o tempo de esperar, sem ansiedade, sem precipitação. Que as portas que o Senhor abrir diante de mim se mantenham firmes, e que o inimigo não tenha poder de fechá-las com intrigas ou falsidades. Que as pessoas ao meu redor sejam sinceras, que os parceiros sejam fiéis e que nenhuma traição se oculte nas aparências. Nossa Senhora Aparecida, Mãe amorosa, peço que minha mente permaneça iluminada para criar, planejar e agir com sabedoria. Que a inspiração divina guie meus passos, e que a abundância que vem de Deus flua sem interrupções. Que tudo que o inimigo tenta tirar de mim volte multiplicado em bênçãos. Que o dinheiro não se torne peso, mas ferramenta de realização e tranquilidade. Que o trabalho seja abençoado e reconhecido, e que cada fruto colhido seja justo e suficiente. Que minha vida financeira, espiritual e emocional caminhe em equilíbrio, e que a presença de Deus se manifeste em cada conquista. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Mãe que acolhe os que clamam, continuo confiando em vossa intercessão. Peço que nenhum mal tenha domínio sobre o que construí e que as bênçãos que vêm do céu jamais sejam desviadas de mim. Que o inimigo, ao tentar tocar em meu sustento, seja paralisado pela justiça divina. Que o dinheiro que me pertence permaneça guardado sob o olhar do Senhor, protegido por vossas mãos. Que nenhuma palavra de ruína prospere e que os planos de destruição se tornem pó diante da glória de Deus. Nossa Senhora das Graças, agradeço pelas oportunidades que estão por vir,
pelos caminhos que se abrem e pelas vitórias que se aproximam. Que a fé seja constante e que a esperança nunca falte. Que o trabalho continue abençoado e que a prosperidade se torne duradoura. Que a sabedoria me acompanhe em cada passo, para que eu saiba administrar, partilhar e multiplicar tudo que o Senhor coloca sob minha responsabilidade. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida e fiel, agradeço pela intercessão, pela proteção e pela presença constante ao meu lado. Que Deus continue me iluminando, afastando o inimigo, guardando minha mente, minha renda e minhas decisões. Que a prosperidade caminhe junto com a justiça, que a riqueza esteja unida à fé e que a sabedoria seja o maior dos meus bens. Que a luz do céu continue guiando minha vida, e que toda sombra de ruína seja vencida pela vitória que vem do amor divino. Mãe Santíssima, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora Aparecida, venho neste momento de sinceridade e fé colocar diante do vosso coração materno o pedido mais profundo que trago na alma. Apresento a vós o meu relacionamento, esta união construída com tanto cuidado, e peço que intercedam diante de Deus para que seja protegido, restaurado e purificado de tudo aquilo que tenta contaminá-lo. Que o Senhor, por meio da vossa intercessão, retire de perto de nós o ciúme que corrói a paz, as tentações externas que rondam e as pessoas que, movidas por inveja ou desejo egoísta, tentam destruir o que foi edificado com amor. Que o laço que une este casal não se enfraqueça, não se desfaça e não seja atingido pelas intenções malignas que buscam a separação. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Mãe que conhece a complexidade do coração humano, sei que o amor, quando não é sustentado pela graça de Deus, se torna vulnerável. Por isso venho pedir que vossas mãos desatem os nós de desconfiança, insegurança e possessividade que o inimigo tenta apertar em torno de nós. Que todo sentimento de dúvida e todo pensamento de ciúme que queira se instalar em meu coração ou no coração do meu cônjuge seja transformado em serenidade e confiança. Que o amor se torne sereno, maduro e firme, guiado pelo Espírito Santo. Que nenhuma mentira, fofoca ou insinuação lançada por terceiros consiga penetrar o ambiente da nossa união, e que toda palavra dita com a intenção de nos afastar seja anulada pela luz divina antes de causar dano. Nossa Senhora das Graças, Mãe que irradia paz e equilíbrio, peço que cubra nosso relacionamento com vossa proteção. Que o vínculo que compartilhamos seja fortalecido pelo respeito, pela fidelidade e pela compreensão mútua. Que a inveja e o olhar malicioso de quem deseja tomar para si o que não lhe pertence se tornem inofensivos diante da presença de Deus. Que nenhum encantamento, manipulação, feitiço ou energia negativa consiga interferir em nosso amor. Que o olhar do meu cônjuge permaneça limpo, voltado apenas para o que é bom e verdadeiro, e que a mente dele não se deixe confundir por palavras que tentam provocar desejo ou desinteresse. Que as tentações externas, travestidas de sedução ou simpatia, sejam afastadas com a mesma rapidez com que surgem. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos os que buscam equilíbrio, peço que interceda diante de Deus para que minha relação seja abençoada com fidelidade e harmonia. Que o inimigo, em suas inúmeras artimanhas, não encontre brechas para provocar distanciamento, nem espaço para alimentar ciúmes. Que a presença de Deus se estabeleça entre nós como um muro intransponível, e que o amor que compartilhamos seja purificado de mágoas antigas, de medos e de ressentimentos. Que haja entre nós diálogo sincero, compreensão e paciência, mesmo diante das diferenças que a vida apresenta. Que a comunicação nunca seja usada como arma, mas como ponte para restaurar a união. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, peço que as amarras da inveja, do ciúme e da cobiça sejam desfeitas sob vossa intercessão. Que todo olhar interessado de quem deseja o meu cônjuge encontre barreira inquebrável da justiça divina. Que as más intenções que tentam destruir o amor sejam convertidas em arrependimento, e que os corações que tramam contra a fidelidade sintam o peso da consciência e se afastem. Que a serenidade reine dentro do nosso lar e que a harmonia nos proteja das turbulências externas. Peço que a confiança entre nós se fortaleça, que o carinho seja renovado e que o respeito se mantenha constante. Nossa Senhora das Graças,
Peço que a graça divina toque nossos corações para que saibamos compreender os limites do amor humano. Que a possessividade e o medo sejam substituídos pela confiança e pela certeza de que o vínculo verdadeiro é sustentado pela fé e pela lealdade. Que eu saiba amar sem controlar, e que o meu cônjuge saiba amar sem fugir, para que o relacionamento se mantenha livre, mas unido. Que o Espírito Santo inspire nossas atitudes para que nenhum gesto desperte insegurança, e que as tentações que surgirem no caminho sejam vistas com discernimento e rejeitadas com firmeza. Nossa Senhora Aparecida, protetora dos lares e das famílias, interceda para que o inimigo não consiga lançar confusão sobre nossos sentimentos. Que as influências externas, vindas de pessoas que desejam o que não lhes pertence, percam poder diante da pureza do amor abençoado por Deus. Que o meu cônjuge seja guardado contra encantamentos, palavras doces e intenções mascaradas, e que a mente dele permaneça em paz, imune ao engano. Que a atração por terceiros não encontre espaço no coração, e que o respeito mútuo continue sendo o alicerce da relação. Que o lar seja protegido contra toda visita indesejada, contra todo olhar invejoso e contra toda presença que traga discórdia. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, vós que conheceis o poder da fidelidade verdadeira, peço que este relacionamento seja reconstruído diariamente na base da paciência e do perdão. Que nenhum ressentimento se acumule, que nenhuma palavra dita em raiva se mantenha viva, e que cada dia traga a oportunidade de recomeço. Que o amor, mesmo diante das dificuldades, se mantenha firme e verdadeiro. Que os erros do passado não se tornem prisões, mas pontes para o aprendizado. Que a chama da paixão seja renovada não pela posse, mas pelo cuidado recíproco, e que o desejo permaneça vivo dentro da aliança que construímos sob a bênção de Deus. Nossa Senhora das Graças, peço que a serenidade reine sobre mim e sobre meu cônjuge. Que cada gesto seja guiado pela prudência e que cada pensamento seja iluminado pela sabedoria divina. Que eu saiba lidar com o ciúme sem me deixar dominar por ele, e que o outro saiba compreender o meu amor sem se sentir aprisionado. Que o equilíbrio substitua a tensão e que a paciência se torne hábito. Que as tentações externas se transformem em nada diante da grandeza da fidelidade, e que o amor entre nós amadureça a cada dia. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, peço que o Senhor mantenha o olhar sobre o nosso relacionamento e o proteja contra tudo que tenta desestruturá-lo. Que as tentações do mundo não tenham poder sobre nós, e que a fidelidade seja nossa constante escolha. Que a lealdade seja o laço invisível que une nossas almas, tornando impossível a influência de quem deseja a destruição. Que o amor, quando colocado sob a vossa intercessão, se torne forte, sereno e protegido. Que nenhum desejo alheio tenha poder de afastar o que foi unido pela vontade divina. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, peço também que o inimigo seja afastado de nossos caminhos e que todas as suas artimanhas percam força diante da fé. Que as energias negativas lançadas por quem deseja interferir em nossa união sejam transformadas em bênção. Que o olhar do Senhor penetre onde o mal tenta se esconder, iluminando e libertando. Que o ciúme, a inveja e o egoísmo que rondam as relações humanas sejam afastados pela presença da vossa luz. Que a pureza do amor de Deus se manifeste em nosso relacionamento, purificando intenções, fortalecendo o vínculo e restabelecendo a confiança. Nossa Senhora das Graças, agradeço por estar diante do vosso amor materno. Peço que esta relação seja cuidada por vós, que o lar seja restaurado e que a alegria de estar juntos supere qualquer tentação externa. Que a paz substitua o medo, que a fidelidade triunfe sobre a dúvida e que a união seja abençoada com equilíbrio e sabedoria. Que o inimigo seja derrotado e que sua influência não encontre morada em nossos corações. Nossa Senhora Aparecida, guardiã das promessas de Deus, agradeço pela intercessão constante. Que a harmonia continue presente em nossos dias, que o amor se mantenha firme e que o respeito mútuo cresça a cada momento. Que o Senhor abençoe nossos planos, nossas conversas e nossos sonhos, e que nada de fora tenha poder de nos separar. Que o ciúme não destrua, que as tentações não penetrem e que o amor puro seja a base de nossa vida a dois. Mãe Santíssima,
coloco tudo nas mãos de Deus por vossa intercessão. Que a paz reine em nossos corações, que o amor seja sempre verdadeiro e que a fidelidade continue sendo o maior testemunho de que Deus habita em nossa união. Que os anjos guardem nossos passos e que o inimigo seja mantido longe de tudo o que construímos com fé e dedicação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.